Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dos tipos de fundos imobiliários que eu evitaria numa carteira de fundos imobiliários e que talvez você devesse refletir sobre isso. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. O primeiro ponto que eu gostaria de relembrar a vocês é que na minha visão, os fundos imobiliários não são o conto do vigário, como diz o Barsi. Eu não tenho essa posição. Eu prefiro, obviamente, as ações. São o melhor veículo para a construção de patrimônio, mas o melhor veículo para usufruto imediato de patrimônio, ou seja, viver de renda imediatamente através dos dividendos, são justamente os fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm uma prática de pagar rendimentos mensais e as ações não possuem essa prática. Além disso, nas ações, as empresas possuem payouts muito voláteis, com raras exceções de algumas empresas, por exemplo, do setor de seguros. Já os fundos imobiliários têm como payout mínimo obrigatório de 95% do resultado. Então, para quem já tem uma idade muito avançada, não pode mais esperar a construção patrimonial para depois ir para a fase de usufruto do patrimônio, somente resta os fundos imobiliários ou então até mesmo a renda fixa. Mas nesse vídeo eu vou tratar algumas espécies de fundos imobiliários dentro dessa classe de ativos que você deveria talvez evitar. Eu particularmente evitaria. E o primeiro tipo são os fundos imobiliários monoativos. Como o próprio nome sugere, são fundos imobiliários que possuem apenas um imóvel dentro do seu portfólio. Ou seja, nesses casos, basicamente, o fundo se confunde com o único imóvel que ele detém. E aqui eu trago uma listagem de alguns fundos monoativos que nós temos aí negociados. O ABCP11, fundo de shopping, o BLCA11, lajes corporativas, esse que é mais famoso, o CBOP11, também de lajes, e uma série de outros fundos aqui. Eu vou pegar apenas aqui o CBOP11. Um primeiro ponto que você vai perceber com fundos monoativos é a liquidez baixíssima. Veja aqui esse fundo com uma liquidez de apenas R$14 mil aproximadamente por dia. E aí você vai olhar para esse PVP aqui e você vai achar que é uma grande oportunidade, mas não. Fundos que possuem apenas um imóvel, o seu risco é extremamente elevado. Afinal de contas, é um fundo que não possui diversificação, tanto de imóveis quanto geográfica. Veja que não à toa, esse fundo não entregou retorno desde 2014. Em 2014, o fundo negociava aqui nessa região de preços dos 45 a cota e agora está aqui a 36 cota. Não entregou retorno. Cobra uma taxa de administração superior a 1% para um fundo ruim. Ele é dono apenas da Torre Jatobá. Então tem apenas um imóvel na cidade de São Paulo, de tal modo que você percebe aqui uma vacância enorme de 37%, porque afinal de contas, se o mercado em algum momento entender que não há mais nenhuma demanda por esse imóvel, o fundo simplesmente fica sem nenhuma receita e apenas despesas. E aí você não vai receber os rendimentos, que são justamente o ponto de atratividade para os investidores no que toca aos fundos imobiliários. Portanto, o primeiro tipo de fundo imobiliário mais óbvio são os monoativos. O segundo tipo são os fundos imobiliários do segmento de agências bancárias. Você tem aqui dois mais conhecidos, BBPO11 e o CXAG11, que é o da Caixa. Esse aqui é o do Banco do Brasil. Veja que o fundo da Caixa Econômica detém aqui uma liquidez média diária muito baixa, abaixo de R$100 mil, portanto já ficaria de fora, simplesmente pela liquidez. No do Banco do Brasil, a liquidez é superior a R$1 milhão. Ainda assim, eu preferiria ficar longe. Por quê? Porque por mais que esse fundo seja bastante diversificado e detenha uma taxa de administração atrativa, nós estamos vivendo uma tendência de digitalização das agências bancárias, utilização do regime híbrido para os seus funcionários, gerando obviamente corte de custos para as empresas, os bancos, contudo gerando queda nas receitas para fundos imobiliários que são posicionados em agências bancárias. Só em 2022 houve o fechamento de 394 unidades bancárias, caindo para abaixo de 18 mil agências no país. Portanto, é o que eu sempre costumo dizer, não se pode investir pensando no passado, é preciso olhar para o futuro. Eu não vou investir em um ativo cujo futuro é duvidoso, razão pela qual fundos de agências bancárias eu fico de fora. Terceiro tipo, falo do segmento hospitalar, ou seja, fundos imobiliários que abrigam hospitais. Temos aqui alguns exemplos. São fundos aqui com baixíssima liquidez. Então veja aqui o Hospital da Criança, apenas R$31 mil de liquidez média diária. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes tem um pouquinho mais de liquidez, mas ainda assim muito baixa, por isso já ficaria de fora. Mas outro motivo que torna esse tipo de fundo muito arriscado é o fato de que há um desequilíbrio entre inquilino e locador. E o locador é o fundo imobiliário e você, cotista, que compra uma participação desse fundo. Já o inquilino tem uma posição
posição privilegiada por lei. Por quê? Porque a lei de locações prevê o seguinte inicialmente no seu artigo 53, que nas locações de imóveis utilizados por hospitais, o contrato só pode ser rescindido nas hipóteses do artigo 9º, ou seja, o que ele está dizendo aqui o legislador. Quando o hospital funciona num fundo imobiliário, num imóvel locado, você tem hipóteses taxativas sem as quais você não pode rescindir um contrato de locação. E para além disso, o artigo 63 da mesma lei, ele fala o seguinte, que depois que o juiz decreta um despejo, ele dá como prazo geral o prazo de 30 dias para ocorrer a desocupação voluntária, sob pena de expedir um mandado de desocupação forçada, em que pode-se utilizar até mesmo da força policial. Agora, o parágrafo 3º é uma ressalva. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, etc., e até mesmo entidades religiosas, o prazo da desocupação voluntária será de 1 ano. Então veja, suponhamos que o hospital fique inadimplente com seu fundo imobiliário. E aí, você precise ingressar na justiça para retirar aquele hospital do imóvel. Esse hospital, após a sentença do juiz, terá 1 ano para sair. Então, isso aqui causa um enorme desequilíbrio contratual. Por isso, fundos de hospitais eu evito. E veja que, pelos mesmos motivos, eu evitaria fundos que abrigam estabelecimentos educacionais. Até porque a tendência, assim como ocorre com o segmento de agências bancárias, é de digitalização dos estabelecimentos de ensino. Outro tipo de fundo imobiliário que eu evitaria são os fundos de fundos, como por exemplo o JBFO11, BCFF11, HFOF11 e o DFFF11. Por que eu evitaria os fundos de fundos? Porque você paga taxa de administração 2 vezes. Como assim? É que os fundos de fundos, eles investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então, ao investir no BCFF11, que é o fundo do BTG, você paga a taxa de administração tanto do BCFF11 e também paga a taxa de administração dos fundos nos quais o BCFF11 investe. Então você está pagando 2 vezes taxa de administração. E sabemos que, quando você olha para fundos, um dos grandes problemas são as taxas. Elas que evitam você de ter uma boa rentabilidade. Raramente o alfa gerado por um fundo justifica uma alta taxa de administração. É por isso que o histórico, por exemplo, da previdência privada no país é horrível. Você dificilmente encontra previdência privada que consegue vencer o CDI, porque as altas taxas atrapalham demais isso. Veja que esses fundos até têm aqui uma boa liquidez, considerando o padrão dos fundos imobiliários, mas ainda assim eu ficaria de fora. A única hipótese em que alguém deveria investir em fundos de fundos é quando essa pessoa é muito iniciante, não quer se preocupar com a seleção individual de fundos imobiliários e confia em alguma gestora e prefere pagar um pouquinho mais para que essa gestora escolha os seus próprios fundos imobiliários. Exceto em relação a essa situação, não vale a pena investir em fundos de fundos, os famosos FOFs. O quinto tipo de fundo que eu ficaria de fora, que na verdade não é fundo imobiliário, mas a legislação equipara, são os FIAGROS, os fundos de investimento no setor agrícola. O nome legal desses fundos é Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, que foram criados pela Lei 14.130 de 2021, que acabou inserindo suas disposições na Lei 8.668 de 93, que é a lei que criou os fundos imobiliários. Portanto, perceba que os FIAGROS são fundos extremamente novos. A sua concepção data de 2021, de tal modo que mesmo que você conheça algumas gestoras aqui, como a Valora, como Risa, XP e outras, você deveria ter muito cuidado. Vamos pegar aqui o fundo da Quineia. Veja que já estão negociando, inclusive acima da relação preço-valor patrimonial. Ou seja, olha como o mercado está extremamente otimista com fundos do setor rural. Você mal começou a tê-los sob negociação na bolsa e no próprio mercado, e você já está negociando acima do valor patrimonial da cota. Esse otimismo também me preocupa, além do fato de se tratar aqui de um instrumento financeiro muito novo, é um produto que ainda não foi testado pelo mercado, não temos informações suficientes ainda analisadas pelo mercado. Entenda o seguinte, o mercado de valores imobiliários, ele sempre vai tentar criar um instrumento novo, mas nem sempre esse instrumento pode ter boas intenções. Ainda não sabemos exatamente como vai se comportar esse tipo de fundo. E veja, se eles realmente forem bons, por que não esperar 5 anos ou até mais
a depender do seu perfil de risco, para então pensar em colocar o seu dinheiro nesse tipo de fundo. Você não precisa ficar com medo de ficar de fora. Não é como se você não investisse hoje em fundos do setor agrícola, você deixaria de ganhar muito dinheiro. Eles podem inclusive se mostrarem como um péssimo veículo de investimento, ainda não sabemos. Só estou falando isso para vocês pelo caráter novel desse produto de investimento. Então por isso que eu acabaria evitando os fiagros. E finalmente, a sexta forma que eu evitaria seriam os fundos de papel, especialmente os fundos high yield, que são aqueles que possuem no seu portfólio instrumentos financeiros de dívida mais arriscados, e por isso eles deveriam ser conhecidos como high risk, não high yield. É porque eles prometem um alto retorno, mas o risco é muito maior. Temos como principais exemplos o HCTR11 e o DEVA11. Por que eu evitaria? Principalmente para o investidor que quer viver de renda, pela alta volatilidade desses fundos. Então veja, o HCTR11 está caindo 40% nos últimos 12 meses, o DEVA11 quase 30%. Nos últimos 6 meses, o HCTR11 cai quase 50% e o Devante 32%. E aí eu te pergunto, esses fundos acabam colocando em xeque aquela quase máxima do mercado que muitos acabam replicando sem maiores reflexões, de que os fundos imobiliários oscilam menos do que as ações. Essa é uma afirmação que não pode ser vista em caráter absoluto. Estamos vendo aqui fundos imobiliários que oscilam muito mais do que várias ações mais conservadoras do mercado, ações de uma carteira previdenciária. Você não verifica a Taesa e Transição Paulista oscilando tanto assim. Além disso, esses fundos, quando temos uma inflação alta, eles acabam pagando um dividend yield muito alto. Isso faz com que ocorra o efeito manada, todos correm comprar esse fundo, inclusive pagando ágio num fundo de papel, algo que eu considero uma loucura, já que o seu portfólio é constituído por dívida, não se justifica ágio. De qualquer forma, isso acaba acontecendo. E quando a inflação dá uma arrefecida, em razão dos juros que seguem em ascensão, o que estamos vendo hoje aqui no país, esse fundo derrete, além das altas taxas de inadimplência que eles acabam sofrendo. Vou te dar um exemplo recente com o próprio DEVA11. Indo aqui dentro do seu site de relacionamento com o cotista, você teve aqui um fato relevante do dia 5, em que foi decidido pelo fundo a abertura de processo judicial, veja só, ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial contra esses aqui que são emissores de CRIs que incorreram em inadimplência. Vou pegar aqui o Gramado Parques, vamos pegar o Gramado Parques. Recentemente ingressou com recuperação judicial, deu calote nesse fundo e termina HCTR. E aí você percebe o extremo risco desses fundos imobiliários. E aí eu não vejo sentido, se for para correr muito risco, então que você fique nas ações. Elas são mais arriscadas, por ter um risco de mercado maior, oscilam mais, só que o potencial de retorno pode ser muito maior. E aí você simplesmente se posiciona em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é para você ser conservador, é para você receber sua renda ali, entre aspas, garantida. Não para você correr esse risco de mercado aqui completamente incoerente com a função dos fundos imobiliários. Por isso, investidor, eu evitaria esse tipo de fundo, exceto se você quiser realmente sofrer com palpitações ou perder noites de sono. Agora, não são todos os fundos de papéis que têm toda essa oscilação, só os high yield. Se você procurar por fundos de papel high grade, aí você não vai ver toda essa oscilação. O exemplo mais conhecido do mercado é o MXRF11, mas que hoje ficou bem caro. É um fundo que não entrega um retorno espetacular, justamente por ter um portfólio bem mais conservador, hoje negociando com ágio, loucura do mercado aqui de novo, e aí a cota pode acabar desabando se você comprar agora com esse ágio sobre um fundo que não vai te entregar um retorno espetacular, mas é um fundo que você não verifica toda essa oscilação. Você vê que até historicamente ele entregou o retorno ao cotista, houve crescimento do patrimônio, então fundos de papel mais conservadores pode até fazer sentido. E por fim, eu evitaria ainda mais um tipo de fundo imobiliário. E nesse caso aqui é bem polêmico. Estou falando dos fundos de shopping centers. E você tem aqui diversos muito famosos, como o MAL11, que é o que detém a menor taxa de administração, por isso já é ponto positivo para ele. Você tem XPML11, Vice11, que é justamente um dos mais perseguidos pelo investidor. Alô, hein? Por que você não gosta dos fundos de shoppings? Isso aqui rendeu um vídeo em específico que eu acabei deixando disponível para os membros do canal Associado Mirai. Vou deixar aqui em cima no card. Para ter acesso, você deve se tornar membro do canal Associado Mirai e você vai ter diversas aulas exclusivas em que eu trago a performance semanal das minhas carteiras, trouxe uma aula detalhada sobre Bitcoin, trago aulas específicas sobre determinadas ações, aqui no caso foi a
CCR. Nesse caso eu tratei da Kepler Weber, já trouxe da Log. Você tem a nossa carteira do 0 ao 100 mil, com todos os seus episódios. Você tem um mini curso de imposto de renda para investidores. O prazo para a declaração anual já vem se findando, dia 31 de maio. Você ainda tem aulas sobre indicadores de análise fundamentalista e muito mais. Ou alternativamente você pode contratar os meus serviços de consultoria de investimentos, em que eu posso analisar a sua carteira, recomendar a compra de ativos por escrito ou via reunião individual comigo pelo Google Meet. Para contratar os meus serviços, basta entrar em contato comigo via Instagram ou no número que eu vou deixar aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda ou discorda dessa listagem? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!